Eu gostaria, irmãos, de iniciar esta reflexão com uma afirmação. A liberdade como ela é pensada no senso comum, ou como ela é pensada à primeira vista, não existe. Tente prestar atenção em mim. Tenta prestar mais atenção em mim do que nas crianças. Garanto que será melhor para você. Eu vou repetir essa frase para você. A liberdade, como ela é pensada no senso comum, ou como ela é pensada à primeira vista, pelas pessoas de forma geral, não existe. É provável, se você conhece um pouco da Bíblia, que você tenha se lembrado de João 8, 32, ou de João capítulo 8, versículo 36, e perguntado a si mesmo, mas a palavra de Deus, ela não diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também não está escrito logo ali à frente, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Sim, a palavra de Deus diz isso, e isso está correto. O que está errado, irmãos, é o conceito que nós temos de liberdade. Vocês entenderam que é sobre liberdade que nós iremos pensar juntos aqui nessa noite. É muito curioso que todas as pessoas querem ser livres. Esse desejo, ele permeia o coração do jovem que quer desfrutar de uma tal liberdade. Ele também está no coração daquele que namora e diz que não quer se casar para não abrir mão de uma outra tal liberdade. Não obstante, também está no coração daquele que não se compromete com Cristo, porque não quer abrir mão de uma suposta liberdade. Com Cristo não poderei muitas coisas, então não terei essa tal liberdade. A verdade, irmãos, é que na ausência de uma consciência clara acerca das implicações da liberdade, nós nos contentamos com uma ilusão acerca desse assunto. Uma ilusão acerca da liberdade. Exige menos do cérebro. Mesmo que isso coloque perguntas difíceis diante de nós, como, por exemplo, Deus criou todas as coisas. Amém? Amém. Se Deus criou todas as coisas, quem criou o mal só pode ter sido Deus, porque Ele criou todas as coisas. Mas como Deus, sendo santo, puro, pode ter criado o mal? Talvez nós só perguntamos. As pessoas perguntam. Se Deus existe mesmo, por que existe tanta tristeza? Se Deus existe mesmo, por que existe tanta maldade? Eu quero te dizer por quê. Deus não criou o mal. Viu, irmãos? O mal, ele é consequência de algo que Deus de fato criou. O que Deus criou foi a liberdade. E o mal é consequência da liberdade que Ele nos deu. Consequência esta, diga-se de passagem,
promovida por nós, por causa dessa tal liberdade. Mas é melhor mesmo pôr a culpa em Deus do que assumir a culpa que é nossa. E pensar que Deus é que é perverso de permitir tanta coisa ruim, tanta maldade. O que é a liberdade? Eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso. Ao invés de chegar apenas com uma resposta pronta. Eu quero convidar você a pensar um pouco sobre o que é liberdade. Para nós, então, entendermos algo lá no fim dessa reflexão. E para entender e para refletir um pouco sobre isso, nós vamos procurar responder algumas perguntas acerca da liberdade. Em primeiro lugar, vale dizer aqui, irmãos, que quando nós falamos de liberdade, nós estamos falando de um assunto que só é cabível ao ser humano. Você não encontrará, por exemplo, em um formigueiro, formigas operárias em conflito com as formigas soldado, umas brigando pela função da outra. Eu gostaria mesmo de trabalhar como soldado. Você nunca vai ver isso. Você pode fazer a experiência de confinar um gato em um lugar fechado, que esse gato não tenha como sair. Pode ser uma área aberta, mas ele não tem como sair da área. O único alimento que você vai disponibilizar para ele é alpiste. Sabe o que vai acontecer com esse gato? Morrerá de fome em um lugar que tem alimento, tem alpiste. Ele vai morrer de fome, se essa for a sua única opção de se alimentar. E você pode também colocar um bife dentro de uma gaiola com um passarinho. E pode ser um filé mignon. O gato adoraria, mas o passarinho também morreria de fome se essa fosse sua única opção. O que eu quero dizer para você com isso é que formigas, gatos e passarinhos, apesar de viverem na natureza, apesar de viverem supostamente livres, não são livres coisa nenhuma. Eles estão regidos por instintos e só fazem aquilo que o instinto lhe diz. Por isso o gato morreria ao lado do alpiste. No nosso caso, dado certa liberdade que temos, nós comeríamos o bife e, se precisasse, nós comeríamos até o alpiste, irmãos, mas não morreríamos de fome. E constantemente nos envolvemos em conflitos por causa da vontade de atuar em uma área diferente. Coisa que as formigas não farão. Mas ainda buscando responder se nós somos livres, diante de algumas leis da natureza, nós veremos com facilidade que nós não somos livres mesmo. Darei alguns exemplos a você. Digamos que você esteja exposto ao frio intenso, menos 6 graus. Eu já experimentei esse frio. Então você faz um momento introspectivo de domínio pessoal e começa a determinar a temperatura do seu corpo. E você começa a dizer, não, apesar do frio, eu estarei aqui sentindo
uma temperatura de 36 ou de 37 graus, por exemplo, não adiantará. Você não tem liberdade para controlar a temperatura. E se você estiver nesse frio intenso, daqui a pouco, seus membros que estiverem mais expostos, eles vão começar a congelar, como os dedos da mão, a orelha. Eu vivi essa experiência, estou dizendo para os irmãos. E você não vai sentir mais eles daqui a pouco. E o que vai acontecer se você continuar exposto àquele frio, é que você morrerá por causa do frio. Perceba, você não é livre para sentir a temperatura desejada. Especialmente para as mulheres durante a menopausa. Não é? Aí é que não são mesmo. Diante de um cansaço intenso, por mais que a pessoa insista em não dormir, e diga, não, eu não dormirei, não permitirei o sono dominar sobre mim, eu sou livre. Sabe o que vai acontecer? Em algum momento, você dormirá. E você dormirá assim, você apagará. É por causa disso, inclusive, que acontece uma série de acidentes. Clebinho, que tem experiência na estrada, é que eu diga. Não é? Então, entenda, sob certas condições, a liberdade para o ser humano, ela não existe. Ela não existe. Por quê? Porque nós estamos invariavelmente sujeitos a leis da natureza. Mas se nós analisarmos ainda outras condições, e eu tomo aqui, por exemplo, um assunto muito discutido nos dias atuais, tem sido discutido no Congresso Nacional, a liberdade sexual. Essa aqui também não existe. A discussão deveria ser outra, inclusive. Porque para que alguém tenha liberdade sexual, procure entender aqui, todas as outras pessoas precisariam não ter. Nesse caso, o indivíduo dono da liberdade sexual, ele poderia desfrutar de todas as outras pessoas a hora que ele quisesse e da forma que ele quisesse. Esse seria o dono da liberdade. Mas isso não acontece assim. Então, essa suposta liberdade sexual de um indivíduo, ela é limitada à escolha do outro. Um diz, eu quero, não basta, pois se faz necessário a escolha do outro. Então, entenda, essa liberdade nunca existirá. E se não existir, ninguém será e ninguém é, de fato, livre. Eu quero antecipar aqui algo para você. Você é servo. Queira você ou não, seja cristão ou não. Um último exemplo. Eu quero ser livre para eu fazer o que me der na ideia. Discurso de muitos, viu? Nunca será. Direi igual o Capitão Nascimento agora. Nunca será. Nunca. Sabe por quê?
Porque em todo tempo haverá leis, em todo tempo haverá regras, e livre para fazer o que der na ideia, ninguém nunca será. Então aqui eu respondo, o que é ser livre? O que é essa liberdade? Preste atenção. Liberdade é a capacidade ou é a faculdade de fazer escolhas. Você pode falar isso comigo? Diga comigo assim, olha, liberdade é a faculdade de fazer escolhas. É a capacidade de fazer escolhas. É só isso, irmãos. Ser livre é desfrutar da faculdade de fazer escolhas. Por que que o preso não é livre? Porque ele não pode escolher nada. Ele está ali encarcerado em uma cela e ele não pode escolher estar aqui ou ali, por exemplo. Comer isso ou aquilo. Ele comerá o que for dado a ele. Agora, o problema da liberdade, se você está entendendo essa reflexão, a liberdade, ela é a faculdade de fazer escolhas. Só que nessas escolhas, um tanto de escolhas nos fazem produzir coisas más. Para que Deus nos deu essa tal liberdade? Porque se nós não tivéssemos essa liberdade, irmãos, também não haveria o mal. Sabe por que Deus nos deu essa liberdade? Porque se Deus não tivesse nos dado essa liberdade, nós seríamos como robôs, programados. E só faríamos aquilo que tivéssemos sido programados para fazer. E nisso não há graça. Imagine só, que Deus criasse o homem assim. Cada fala, cada reação, cada ação, tudo programado. Então, eu vou dar um exemplo, só para nós entendermos um pouco isso, só para nós termos um parâmetro. Digamos que no programa houvesse o seguinte parâmetro. Toda vez que o Senhor aparecer, dizer: honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Digamos que esse fosse um parâmetro do programa homem, ser humano. Ou, todos os dias, às 18 horas, dizer: salve o Criador dos céus e da terra, Deus acima de todos, santo, santo, santo. Então, de repente o Senhor aparece, e você o vê, e quando você o vê, o programa já aciona automaticamente uma fala. E você fala. Aqui a fala, né? Você fala, honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. De repente, Deus sai, aí ele entra de novo. Honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Às 18 horas, salve o Criador do céu. Todo mundo fala junto. Salve o Criador dos céus e da terra. Deus acima de todos. Santo, santo, santo. Primeiro dia ia ser até legal. Segundo dia, acho que ia ser legal ainda. Era os primeiros contatos com esse brinquedinho, né? 6 meses entrando nas mesmas salas. E esse miséria desse robô falando essa... Só que na hora... Imagine, você é Deus. Se coloque no lugar de Deus. E você entrou numa sala
e você olha para aquele robô miserável, e ele diz para você, honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, e você sabe que ele está falando aquilo, não é por ele, não é de coração, é porque tem um programa, e ele fala isso, porque ele foi programado para falar, e às 18 horas toca uma ladainha, dizendo, salve o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, santo, santo, santo. Deus ia criar algo para enlouquecer ele. Daqui um ano seria insuportável, todos os dias. Viraria uma maldição esse troço. Você não acredita? Programe lá na sua casa um troço. Toda vez que você chegar, o negócio fala para você, você é lindo, maravilhoso. Toda vez que você abrir a geladeira, coloque um... É fácil, você pode pedir a alguém que construa isso para você. Eu gravo para você, se você quiser, com a minha voz. Ou você contrate alguém que grave para você. E aí a pessoa vai falar assim, eu te amo de todo o coração. Toda vez que você abrir abre a geladeira, eu te amo. Você vai quebrar a sua geladeira um dia. Porque você não desejará que ela te diga isso, se você não estiver com esse clima para isso, por exemplo. E você vai falar, geladeira falsa, miserável, maldita. Não faria sentido. Misericórdia. Seria insuportável. Por isso, nós não somos seres programados. Por isso, nós somos livres. Livres para fazer escolhas. Agora, quando escolhemos algo que na sua essência, mesmo que seja lá no mais profundo da sua essência, resulte no mal, nós fazemos uma escolha terrível. Porém, irmãos, quando nós, podendo escolher algo que não é bom, escolhemos sem nenhum programa falar conosco, algo que além de ser bom, exalta o nome do Senhor. Irmão, aí é maravilhoso. Agora você, de novo, imagine você sendo Deus. Não é tão difícil, não. Você pode imaginar lá na sua casa mesmo, com as pessoas que te rodeiam. Sabe quando você gostaria de ouvir de alguém que mora com você uma fala que alegrasse o seu coração? Tipo assim, olha, o marido chegou do trabalho cansado, tenso, desgastado. Um exemplo. Pode ser o contrário também, tá? A mulher tenha chegado do trabalho. Vamos lá no exemplo do marido, por enquanto. E aí ele chegou pensando assim, vou chegar em casa, a bênção é que eu vou chegar em casa e minha esposa vai vir, me dar um abraço, um beijo, falar, ô meu amor, tudo bem com você? Como foi seu dia? Conta pra mim. Acontece desse jeito, irmãos, não é? Escute aqui. É mais comum o cara chegar, às vezes a mulher está estressada, limpando a casa, aí o cara vai entrar, mas fala, não pisa aí não, como que eu entro então? Não pisa aí não, é que não sei o quê, que você não sabe como é que foi meu dia, não é? Isso é a real, mas volte à fita, imagine, tanto o marido como a esposa, você chegando na sua casa. Imagine, querido, sua esposa é livre para falar para você, oi meu amor. Mas ela também é livre para dizer para você assim, não pisa aí não é? Ela é livre para fazer as duas coisas. Imagine
que ela escolha. O dia dela foi cansativo, você não sabe. Ela estava ali limpando uma bagunça que o menino fez, mas quando você chegou, ela escolheu falar assim: oi, meu amor, como foi seu dia? Vem cá, deixa eu te dar um beijo. Irmão, sabe como é que você vai sentir? Seu coração ele vai quase explodir, não é de alegria. Você vai falar: meu Deus, esse foi o melhor momento do meu dia. Escute, preste atenção aqui. Eu estou falando da nossa adoração a Deus. Quando eu e você podemos escolher murmurar, mas abrimos a nossa boca para glorificar. Aí é que está o segredo da liberdade. Por que Deus criou o homem livre? Porque a beleza mesmo está na escolha por Ele. Os irmãos entenderam? Digam amém. Eu fiz um esforço grande para que você entendesse, viu? A beleza está, irmãos, em escolher. Eu posso escolher, não vou orar. Já vi um tanto de... Não vou mais à igreja, as escolhas. Não leio mais a Bíblia. Também não oro mais. Agora, de repente, você tem todos os motivos para isso. Mas você vai lá e dobra seu joelho e fala: ô Senhor, eu estou quebrado aqui, mas eu quero te dizer que eu te amo. Ah, irmãos, isso toca o coração de Deus, mas acredite, isso toca o coração de Deus, porque você, tendo tantos motivos para fazer uma escolha para o mal, escolheu algo que alegra o coração dele. Se eu e você fôssemos Deus, também teríamos criado o homem, dando ao homem a liberdade, mesmo sabendo que muitos escolheriam o mal. Por causa desses que escolhem adorá-lo, vale a pena. Poderíamos escolher o errado, mas, nas palavras de Paulo, fazemos uma escolha diferente. Preferimos ficar com a escolha de manter em nosso coração e em nossa mente tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo que possui virtude, e em tudo que há louvor. Filipenses 4:8. Eu espero que tenha ficado claro para você que, na verdade, não existe liberdade como nós pensamos. A liberdade que existe é apenas uma, irmãos. É a liberdade de fazer escolhas. A liberdade de fazer escolhas. Finalmente, eu convido você então para nós lermos um texto da Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 18. O texto sagrado diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Versículo 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais?
porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha, eu volto a repetir aqui, não há ninguém que não seja servo. E esse texto nos apresenta duas condições de servo. Eu volto a citar aqui João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, ela nos liberta, sabe de quê? Ela nos liberta do engano, e nada além disso. O texto não está falando nada que vai além disso. Inclusive, eu posso ser liberto do engano, ou seja, conheço a verdade, mas mesmo assim, com a consciência de que eu vou escolher o engano, eu ainda posso ir lá e escolher o engano, sabia? E aí a miséria é pior ainda, porque agora eu estou escolhendo o erro, agora eu estou escolhendo o mal, agora eu estou escolhendo o engano, com toda a clareza que me é possível. Obrigado, ele abaixou um pouco o som ali. Olha, o versículo 36 de João, capítulo 8, vai falar quando o Filho nos liberta. E quando o Filho nos liberta, irmãos, um processo fantástico acontece. Em João 15, Jesus disse assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Na verdade, não é que nós não escolhemos a ele, não. É que ele nos escolheu primeiro. Entenda isso aqui. Primeiro, ele nos escolheu. E nós, dotados de liberdade, da faculdade de fazer escolha, escolhemos dizer sim a ele. É mais ou menos como se o Senhor olhasse para nós no meio de uma multidão e dissesse, eu gostaria de mudar a sua história. Eu queria salvar você. Você quer? Agora está na sua mão. Você dirá sim ou não. O detalhe é que se você disser sim, você escolhe se tornar servo dele. E aqui eu repito as palavras de Paulo. Agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, temos um fruto para a santificação e para a vida eterna. E essa escolha, ela precisa se repetir dia após dia. Porque o reino de Deus, irmãos, ele não é visualizado de forma material, mas se fosse, seria como uma área que não tinha muros. E você seria um servo, mas não haveria correntes. Aliás, é assim. De sorte que, a hora que você quiser, você pode sair. É uma escolha péssima, mas você pode. Por isso nós precisamos, todos os dias,
repetir a escolha por Cristo. Repetir a escolha por ser servos de Deus. Nós somos livres para escolher ser ou não. Todos os dias precisamos ser servos dele. E aqui eu cito Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, olha, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos debaixo do jugo da servidão. Peraí, mas ele falou no outro texto que em Cristo nós somos feitos servos. Que servidão é essa? É que se você não for servo de Deus, querendo você ou não, você será servo do diabo. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu não. Será assim. Você não precisa querer isso. Você não precisa escolher isso. A sua escolha está implícita na outra escolha. E a escolha é nossa. Essa é a liberdade. Às vezes as pessoas, eu sou livre. Você não é livre não, irmão. Você só tem liberdade para escolher, coisa que a formiga não tem, coisa que o gato não tem, que se ele soubesse escolher, ele não morria de fome. Ele comia o alpiste, coisa que o passarinho não tem, ele comeria o bife. É só essa liberdade que você tem, de escolher. E mais nenhuma. Nós somos amarrados por todas as partes, irmão. Escolhi me casar. Não sou livre mais. Eu tenho uma dona. Antigamente os outros falavam era assim, essa aqui é minha dona. E é mesmo. E é mesmo. E seria bonito manter isso até hoje. E a mulher também falar assim, esse aqui é meu dono. Tá tudo certo. Foi a escolha que fizemos. Eu escolhi ter filhos, eles me colocam um tanto de obrigações, um tanto. E todas as escolhas. Aí você escolhe trabalhar numa empresa, acabou. A empresa agora manda no seu horário. Quem disse que nós somos livres, irmãos? E você mora no Brasil, e aqui tem um tanto de lei, e você não pode fazer o que você quiser. Quem disse que você é livre? Somos livres apenas para fazer escolhas. E a escolha não tem jeito, ela é nossa. Agora escute, se eu escolher o Senhor, serei servo dele por minha vontade, entendeu? Essa é a questão. Se eu não escolher o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu serei servo de outro Senhor, mesmo que contra a minha vontade. Porque quando eu digo não para um, mesmo sem querer, eu digo sim para o outro. É uma escolha implícita. Você pode até dizer assim, isso não é justo. Mas a falta de escolha é uma escolha. É como quando eu escolhi a Shirley para me casar. O dia que eu escolhi a Shirley, eu disse sim para ela, eu disse não para todas as os possíveis relacionamentos que haveriam na minha vida, na minha existência. Quando eu disse sim, eu não precisei de falar não para outras moças, não. Naquele ato, já havia um não. Isso aqui, no meu dedo, já diz não para outras pessoas. Está implícito aqui. Vale dizer que muitas pessoas falam sim para Jesus, irmãos. Inclusive, eu não sou fã do processo de conversão que foi inventado dentro das igrejas. Esse que diz, você quer entregar a sua vida a Jesus? E a pessoa diz sim, mas dentro do coração é não.
mas nas atitudes, quando ele sai daqui e volta para a casa dele, é não. Eu não sou fã desses processos de evangelismo que colocam medo nas pessoas, talvez, ou que dizem para as pessoas, para ser salvo você tem que falar assim. Mentira. Pode falar assim e ir para o inferno do mesmo jeito, tá? Isso é uma mentira. Para falar salvo, você tem que viver como servo dele. Sabe quantas vezes por ano? 365 dias por ano. Na sua vida, todos os dias, para o resto da sua vida. Aí você vai ser salvo. Vivendo como servo dele. Porque esse blá, 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 só palavras, no máximo, irmãos, enganará a nós e a meia dúzia de bobo. Mas ao Senhor não irá enganar nunca, nem ao diabo. São dois senhores. E aí eu concordo em dizer, eu concordo com Jean-Paul Sartre, que quando escreve seu livro, apesar dele não crer em Deus, ele vai falar sobre esse assunto, e ele diz, a liberdade é angustiante. E é mesmo. Porque quando eu falo sim, na mesma hora eu falo não. Porque eu não posso falar sim para tudo. Eu quero comprar um carro, mas meu dinheiro dá para comprar só um, não posso comprar todos que eu gostaria. Isso gera uma angústia, porque quando o meu dinheiro dá para comprar um, na hora que eu escolhesse um, eu disse não para os outros todos. E quando eu trago isso para a fé, e eu digo não para Jesus, pense numa angústia. Ninguém quer confessar assim, eu disse sim para o diabo. Ninguém quer confessar isso, mas mesmo sem confessar, diz. Então é terrivelmente angustiante ter que escolher, mas essa escolha é nossa, e ela é nossa todos os dias. Amém, irmãos? Todos os dias. Em Cristo, nós somos verdadeiramente livres. É porque nós escolhemos de acordo com a nossa vontade. Quando eu escolho servir ao Senhor, é porque eu entendi o que é servir ao Senhor, e eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Por isso que eu sou livre de verdade. Porque se eu falar não para Jesus, eu servirei a outro Senhor, negando, eu não fiz essa escolha não. E dizendo, eu não escolhi Cristo porque eu quero ser livre. O ledo engano. Eu vou repetir aqui as palavras de Douglas, do nosso irmão Douglas aqui na sexta-feira. Ele disse, em Cristo Jesus, nós temos a liberdade de nos sujeitar à vontade de Deus. Essa é a nossa liberdade, de escolher a vontade de Deus para nós, ou não. Eu finalizo dizendo que nesse assunto, a quem servir, não há mais do que duas escolhas, irmãos. Se tivesse tantas escolhas, poderíamos escolher um, ou outro, ou outro. É bem verdade que quando falássemos sim para um, diríamos não para os outros, mas teríamos alternativas. Só temos duas escolhas. Em ambos os casos, seremos servos. Ficou claro isso? Amém? Não tem jeito, você é servo. Esse papo de que você é livre é mentira. Contaram uma mentira para você. Você não está preso. É diferente. Você entendeu isso? Amém? Você não está preso. Mas você não é livre não, viu, irmão? Não se iluda com isso. Na verdade, nós somos servos. É isso aí que nós somos. Somos servos. Fora de Cristo, o jugo de servo
do outro Senhor, o Senhor das trevas, ele nos sobrevém, querendo nós ou não. E no reino dele, irmãos, que é dele, ele joga com cada um do jeito que ele quer. A um ele coloca na sarjeta, o outro ele coloca num palácio. É o reino dele. Para um ele dá fama. Depois ele vai lá e tira a vida da pessoa também. O outro inverna nas drogas. É o reino dele. Para ele não interessa. A única coisa que interessa para o diabo, irmãos, é que no fim, aqueles que estão lá não se salvem. É só isso que interessa para o diabo. Se aqui na terra ele viveu uma vida aparentemente bonita ou feia, para o diabo não faz a menor diferença. Mas como servos de Deus, no reino de Deus, que é de Deus, o diabo não pode tocar em ninguém, porque os que são do reino de Deus pertencem a outro Senhor. Diga-se de passagem, muito, mas muito mais poderoso do que o rei deste mundo aqui, ó. Como ser livre para escolher. A responsabilidade de todas as escolhas que você fizer será inteiramente sua. Da mesma forma, irmãos, as minhas escolhas são responsabilidade minha. A pergunta é: qual é a sua escolha? E eu não pergunto aqui acerca de uma escolha que acontece assim, apenas falada da boca para fora. Qual é a sua escolha? De um jeito ou de outro seremos servos. Qual é a sua escolha? Entregar mesmo a sua vida a Jesus e viver para Ele. Se você for servo de Deus, a sua televisão é diferente. Se você for servo de Deus, o seu comportamento é diferente. Tem gente que é da igreja, irmãos, que vive falando palavrão, vive falando mentira, não é servo de Deus ainda. Se você for servo de Deus, seu jeito de falar é diferente. Seu jeito de vestir é diferente. Seu jeito de se portar é diferente. Seu compromisso com a igreja é diferente. Qual é a sua escolha? Eu finalizo com essa pergunta. Qual é a sua escolha? Ser servo de Deus? Ou de forma tão dura, ouvir aqui hoje à noite, ser servo do diabo? Uma escolha será a sua. Se você não viver Cristo, você estará dizendo, não para mim, nem para você, mas você estará dizendo para ele, e para o demônio também, e para os demônios que ficam aí perseguindo, de quem você de verdade é servo. Essa dura verdade é que nos sobrevém. Eu tenho que fazer uma escolha. Qual é a minha escolha?